Nós sempre chamamos a atenção dos companheiros, primeiramente, a importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus. Onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de dois se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazendo aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vem aqui para aprender conosco, mas sim atender às nossas necessidades, e sejam nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendemos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já marcamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos vencer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos representa, porque dentro das possibilidades que esses nossos irmãos já possuem e dentro do esforço que todos nós devemos estar fazendo para merecer as bênçãos deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar no baú das nossas feridas, que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus. Desculpe falar rápido, que o tempo é curto. E cada minuto é precioso para nós trazer informação. Não para os encarnados que podem ligar para a gente, mas os encarnados que comparecem, que eu não sei quando ele vai voltar. Eu falo para eles também. Essa é a explicação, tá? Então, Jesus, nós vamos falar assim, a importância de Jesus em nossas vidas. Por que em nossas vidas? E aí nós temos que recuar um pouquinho até antes da construção do planeta. Deus nos cria. Deus cria o princípio inteligente. O princípio inteligente, Deus não cria espírito. Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Criador nos cria. E dessa criação, na 115 diz que ele dá que cria todos simples e ignorantes. Ele dá uma tarefa para cada um. Uns aceitam sem murmurar, ou se rebelam e se revoltam. E para esses, eternidade mais longa. Esses que se revoltam são transferidos para o planeta. E para isso, alguém tem que construir um planeta para eles. E quando eles são transferidos para esse planeta, na 235 do Livro dos Espíritos, lá diz que os que vão a esses mundos vão para alcançar o destino que os eleitos alcançam. Eleito, o único que nós temos no planeta é Jesus. Ele é o único eleito, que segue linha reta, sem precisar passar por encarnação nenhuma. Só para entender. Nós que somos da doutrina, sabemos, as outras religiões não têm nenhum conhecimento disso. Então, por Jesus é muito desconhecido. Então, nesse aspecto aí, Jesus constrói um planeta para receber e o que acontece? Nós confundimos muito a doutrina dos espíritos com a doutrina espírita. A doutrina dos espíritos é o processo de sair de perto do Pai, 234, 235, 236, vir para um planeta, chegamos aqui no planeta passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, para chegar no nominal. No nominal, que nós estamos aqui nesse estágio, é nos anos 200 mil anos apenas, ou seja, são mais ou menos 3 bilhões de anos sendo cuidados por Jesus. E nós não temos conhecimento disso, não somos gratos por isso. 3 bilhões de anos. Então, repara o detalhe. Doutrina espírita, não, que se 3 bilhões de anos, eu nem sei quem eu sou quando cheguei aqui, porque Jesus contou para nós na parábola do filho do pródigo todo o resumo da nossa trajetória. Quando diz, um pai tinha 2 filhos, não é isso? O mais jovem pediu dinheiro para o pai a parte da herança, e ele deu. E ele foi para uma cidade distante e ele gastou tudo dissolutamente. O que é gastou dissolutamente? Porque os rebeldes são transferidos, só os rebeldes. Então você está olhando para um e eu estou olhando para os outros também. Só vem para o planeta os rebeldes. Os únicos exceções são os eleitos, que vêm para construir um planeta para nos dar. Nós temos que assumir a nossa postura. Repara no detalhe. Se nós hoje ainda vivemos tanta violência, imagine como nós éramos antes, mais ou menos há 3 bilhões de anos atrás, sem o controle. Então aí, quando vem para um planeta aí, gasta tudo soltamente, tem que limpar toda a mazada que nós trouxemos conosco, passando pelo mineral,
vegetal animal. O André Luiz diz, o único lugar que dá um tempo marcado do vírus até uma das cavernas, nós gastamos 15 milhões de séculos viajando, ou seja, 1,5 bilhão de anos. E aí muita gente diz, ninguém nunca fez nada por mim, não é assim? Hoje Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Nós temos agora que começar a aprender o que Jesus pode fazer por nós. E o que eu posso fazer por mim, em nome de Jesus? Isso tem que começar a perguntar. E nesse aspecto aí, Jesus foi anunciado que viria, tal a importância dele. Muitos profetas anunciaram a vinda dele. Nós trouxemos aqui um pequeno resumo, só para chamar a atenção para quem quer estudar e conhecer. No livro de Malaquias, Isaías, vários profetas anunciaram a vinda dele, mas Malaquias foi mais preciso. Eu vou trazer 2 versículos que ele colocou para nós, é o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia do terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Repare bem, quando Malaquias diz, lembramos da lei de Moisés, meu servo, o Moisés, ele muito superou a Malaquias. Então Malaquias era um médium que falava, Jesus já falava através dele. Lembra? Meu servo. Então quando ele fala, o médium que às vezes não declara, o profeta, ele é um médium que transmite a informação de alguém superior a ele. Então é Jesus usando Malaquias, só que naquele tempo ninguém sabia disso. Hoje nós sabemos, mas nós respeitamos essa linhagem de comunicação. Nunca faltou comunicação para nós. Quando ele diz, por que Moisés é o mais elevado? Jesus não disse que dos nascidos de mulher João Batista é o maior de todos? Não falou isso? Pois bem, a linhagem aí, uma coisa é espírito, outra coisa é princípio inteligente. Espírito é a personalidade que nós realizamos no trabalho. A primeira vez que veio aqui o Elias foi na figura de Jacó, filho de Abraão, filho de Isaac. Depois ele voltaria na figura de Moisés, voltaria depois na figura de Elias, depois ele iria como João Batista. É uma linhagem de um espírito só, de um princípio só, com várias etapas. Tudo isso aí é programado por quê? Para nos corrigir. Agora, quanto tempo levou para nos corrigir? Mais ou menos de Moisés para cá, nós tivemos mais ou menos uns 3 bilhões de anos, mas chegando num período que nós estamos no reino da humanidade, são 200 mil anos, é curto demais para a nossa transformação, nossa mudança. E muitas vezes nós estamos mudando de um planeta para o outro. Agora repara, por que nós confundimos a coisa? Moisés, quando chegou aqui, ele trouxe um mandamento. No princípio, Deus criou os céus e a terra, não é isso? Capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No versículo 26, ele diz, e Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é isso? Bem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não pode ser o Criador falando. Nesse caso, nem foi Jesus também. Porque Jesus não participava disso. Foi alguém representando Jesus quem disse para nós, Emmanuel. Então o que acontece? Fazer igual. Depois veio Jesus, e aí no Evangelho de João, João fala do trabalho de Jesus quando ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, e nada foi feito sem ele. Ele veio ao mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não recebeu. Está falando em Jesus, falando para nós. Aí já mudou uma coisa. Lá no princípio Deus criou os céus e a terra, mas até hoje todo mundo só fala o mandamento de Moisés, depois de 3.300 anos mais ou menos, que Moisés veio. O que acontece? Por quê? Vai passando de geração em geração. Jesus é 1.300 anos depois de Moisés, e depois nós temos 2.000 anos agora, 3.000 e poucos anos. Então, esse prevalece hoje, tanto prevalece que quando João escreveu, no princípio era o verbo, hoje quem faz a Ave Maria diz, mãe de Deus, não é isso? Santa Maria, mãe de Deus. Mas não existe isso, gente. Porque acha que é Deus que está criando. Veja bem, sem raciocinar, não tem diferença nenhuma se a pessoa se comportar bem.
Mas ficar confiando numa coisa que não é verdadeira, nós às vezes informamos alguém que não tem confiança em nada. E tem que mostrar a cada um segundo as suas próprias ações. O planeta, o doutor Bezerra tem chamado a nossa atenção, através do Valdo Pereira Lafrão, do que nós estamos passando por um processo de seleção. Quem vai ficar ou quem vai sair do planeta? Nesse aspecto aí, repara aí, Jesus anunciaram, ele vem. Quando ele chegou, quem veio foi João Batista para avisar. Por que João Batista? Porque Elias estava marcado para vir, ele foi ter uma disputa com o sacerdote Baal, e ele, para provar quem era o Deus mais imponente e importante, então ele deixou o sacerdote Baal primeiro fazer a oferenda, eles ficaram até meio-dia tentando oferecer, e não houve manifestação nenhuma. Aí ele disse, agora é minha vez, vocês são 300 sacerdotes, eu sou um só, eu agora tenho meu tempo. Ele apenas invocou, Deus, mostra a tua força, e um raio veio e colocou, aceitou a oferenda. Esse era o Deus verdadeiro. O que ele fez? Mandou prender todo mundo e matou todo mundo. Olha só um detalhe. Então, para ver ele com esse nome, todo mundo, se soubesse que ele está aqui, disse, ele também matou, eu posso matar também. Se ele é o maior, eu também posso fazer. Assim que nós temos essa mania de nos conferir com os outros. A cada um responde por si mesmo. Não existe porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, aí trocou. Ele não veio e veio João Batista. João Batista veio, não tinha coisa nenhuma. Por isso que você é Elias, por isso que ele pergunta, você é Jeremias, Elias, um profeta? Não, eu não sou. Mas não veio, isso o João Batista falou, mas não veio de vós alguém que não sou digno de desatar a corrente sandália dele. E João Batista, ele era um médium vidente e audiente. Ele começa a batizar. Quando ele está batizando no Jordão, Jesus que estava em Nazaré, escutou e soube dele que ia começar a batizar. E ele até tinha dito, no meio de vós alguém que eu não sou disso, desatará a corrente da sandália dele. E você se falando que vocês é filho de Abraão, vão embasar por ti. Até destas pedras Deus fará descendente de Abraão. Veja bem, João Batista, sem conhecer a doutrina espírita, já falava que nós viemos pelo mineral também. Estava no mineral. Gente, é assim que eu recebo, como é que a informação chega e quem absorve e pode lembrar dela. João Batista falou sobre isso. E nós nem lemos isso. Nesse aspecto aí, Jesus veio. Quando Jesus soube que ele estava batizado, veio e foi para o Jordão para ser batizado por ele. Ele então, Jesus tinha que trazer o Evangelho, que era o comportamento que nós temos que fazer. Ele que trazia os ensinamentos e João tinha que educar aquele povo. Só para entender uma coisa assim, como Jacó, ele foi para o Egito, porque José lá ficou mandando no Egito, tinha uma fome muito grande, aí o faraó disse, traz teu pai para cá, trouxe todo para cá, mudou todo para o Egito, cresceu lá dentro, ficou maior do que o povo do Egito, e aí começou a ser escravizado, aí começou a pedir para sair dali. Aí o que acontece? A lei é essa, se uma entidade fizer um trabalho, ele vai ter que corrigir mais tarde. Então, como não foi Jacó que levou, ele vai buscar, ele veio na figura de Moisés, e foi e nasceu lá. O cara no cestinho e chegou no palácio a divina providência não improvisa, ela prioriza. Então ele chegou lá e cresceu e mandava no Egito também. Aí ele matou um Egito e teve que fugir. Quando ele fugiu, viu uma luz lá no monte, ele foi lá ver o que era, tira a sandália que eles estão pensando. Até mim tem chegado o clamor do meu povo, e você vai libertá-lo. Eu não vou porque eu não sei falar. Então Arão fala e você faz as magias todas. E aí ele ensina ele a fazer. E então os dois começaram a trabalhar. Então, ele libertou o povo. Agora ele teria que vir para corrigir quando já aqui dentro. E Jesus vinha para trazer o Evangelho. Só que, quando ele começa, ele vê Jesus entrando nas águas, ele diz, eu não o conhecia. Mas aquele que me mandou a batizar em água me disse, sobre quem eu vi, se desceu o Espírito Santo e pôs sobre ele, era ele. Eu vi, eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Esse é o profeta. Ele assumiu. E ele continua afirmando aí. Jesus, então, quando teve essa aprovação de João, o que ele faz? Ele prepara os seus discípulos. E aí, quando nós vamos perceber, a programação de Jesus. E a gente vê a diferença de quem sabe e quem pensa que sabe. João Batista pregando ali, Jesus também começava
a batizar, e Jesus disse o seguinte aos discípulos: ide e pregai o evangelho. Não entrei nas aldeias dos gentios, nem nas cidades samaritanas, mas nas ovelhas desgarradas da tribo de Israel. Quando nós lemos isso, e olha que eu leio o evangelho há muito tempo, Jesus fez uma referência aí, concorda? Uma prioridade. Por que vai em um, não vai no outro? E aí você vai pesquisar. E aí quem já ouviu falar, Emmanuel, em 1938, falou da chegada dos capelinos aqui, não falou? 1938. Aí nós ficamos sabendo que os capelinos chegaram aqui. Só que, em 1979, a FEB publicou um livro, Universo e Vida, onde narra o seguinte: em Sírios, havia uns espíritos rebeldes que, não podendo ficar ali, foram transferidos para a capela. Em capela, além de continuar insubmisso, ainda trouxeram de capela para o lado desse, foi esse para cá. Então já temos aí Sírio e capela. Mudou a ordem da informação. A linha do tempo às vezes nos ajuda ou atrapalha no raciocínio. Mas quando você sabe entender, você sabe, você muda a sequência, só isso. Então, nós tínhamos pessoas de Sírios e de capela. Os de Sírio eram mais adiantados. Aí Jesus mais será cobrado a quem mais foi dado. Ou seja, eles é que não teria que provar agora, nesse estágio nosso de prova, para continuar aqui. Então, sair daqui, vai para um mundo 40 mil anos atrás, como nós fizemos aqui, no homem das cavernas. Isso aí eu reduzo até quanto vai? Depende de nós. Depende de nós. Quem tem que mandar a nossa vida somos nós. O Criador não nos obriga a nada. Ele dá 4 atributos para nós, o Criador: vontade, pensamento, livre-arbítrio e o instinto. São os 4. Nós, quando estamos transferidos para o planeta, nós vimos com os 4 atributos. Quando Jesus nos faz passar pelo período primeiro, aquele que são 200 mil anos, aqui no planeta, no reino humano, são 200 mil anos, 160 mil anos no período primitivo e nos outros 40 mil de prova. Ou seja, vai fazer a prova para ver se continua ou não aqui. Nesse momento, quando aqui nós entramos no período de prova, em algum lugar, foi no caso Capela, tinha alguns que queriam sair de lá para cá. Como eles têm conhecimento, mas não têm educação nem controle de respeito, são transferidos para cá. Com conhecimento aqui, sabem mais do que nós. Quem estiver aqui, eles nos ajudam a melhorar. E Jesus prometeu a eles a vida deles. Então ele vem e na palavra das bodas do filho, ele diz: vai convidar todo mundo para ir para as bodas, não é? Cada um dá uma desculpa. Não, eu tenho casa para tomar conta, eu tenho família. É isso a desculpa nossa, não é assim? Quer o céu, mas não quer sair daqui. Nós aqui falamos para os nossos irmãos que às vezes passam no umbral o seguinte: reclama, mas não quer mudar de comportamento. A mudança nossa é que faz a mudança, a melhoria. Jesus também não obriga ninguém. E o que ele faz? Ele disse: eu recomendo. Se o Criador não obriga, não é que vai obrigar também. Agora tem lei. Na criação, nós fomos criados no ambiente natural. Até para entender, Kardec pede o seguinte: nós seguimos a orientação, a tríplice aspecto da doutrina espírita: filosofia, ciência e religião. Por que nós falamos que no ambiente natural que tem a criação? Lavoisier diz: na natureza nada se cria. Se na natureza nada se cria, então a criação não é aqui, concorda? É poder da eliminação, gente. Tem que raciocinar, tem que pensar. Então, no ambiente natural, o Criador não fez nada para ele. Somos nós que precisamos. Agora, um detalhe: há quanto tempo começou a criação? Nós não temos saber. Como começou, nós sabemos. Começou realmente com um átomo primitivo. Questão 30 e a 540 dá para juntar a informação. O dia que tiver um tempo maior, a gente comenta sobre isso. Mas aí a criação começou. Agora, a reencarnação, a doutrina dos espíritos, é o processo de eu sair de lado do Criador, ir para um planeta e ali passar pelo meio vegetal e realmente chegar no nível de provas e continuar no planeta. E para continuar no planeta, Jesus colocou uma bem-aventurança para nós: bem-aventurados mansos, porque esses herdarão a terra. Nós sempre recomendamos nesses casos o seguinte: os nossos irmãos que às vezes ficam revoltados por alguma coisa, ou porque eu faço tudo direitinho, está tudo errado. Ou, se você está fazendo direitinho, está tudo errado, continua calmo. Revolta,
desespero e remorso, é sinal que eu não estou confiando na divina providência. A pessoa é revoltada. Que é revolta? Eu não estou aceitando isso do jeito que está. Aí a gente fica, fulano é pior do que eu. Gente, Jesus manda dizer, não julgueis para não ser igualmente julgado. Nós esquecemos o evangelho, nós temos esse benefício. Agora, o sacrifício, não. Então, o que acontece? Jesus veio para tirar tudo de nós. Só que João, quando veio com isso, ele afirmou que Jesus era. Mas que ele estava ali, aí a gente trouxe aqui no evangelho de João o seguinte. Para mostrar a criação com Jesus, o Emmanuel é o seguinte: reza a tradição do mundo espiritual, que na direção dos nossos planetas existe uma comunidade de puros e perfeitos, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos estão a diretriz das nossas vidas. Essa comunidade de espíritos puros e perfeitos, a qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dar saber, só se reunindo nas proximidades da Terra 2 vezes no percurso dos mundos dos séculos passados. A primeira vez, quando o nosso orbe terrestre saiu da nebulosa solar do Sol e para construir o planeta, e a segunda vez quando ele desceu para vir trazer o evangelho aqui. Veja bem a importância dele para nós aqui. Todos os planetas, o governador dos planetas do sistema solar só vieram aqui aproximadamente 2 vezes nesse período todo. Na primeira vez, quando o nosso orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar, e a segunda vez, quando ele desceu para trazer o evangelho. E o evangelho, mano, para valorizar e mostrar isso aí, ele diz o seguinte: que força sobre-humana, pois colocar aquela massa incandescente do núcleo de origem transportada através do espaço para obedecer às leis matemáticas e precisa para sua função do porvir. Imaginemos ele como um planeta. A temperatura da superfície atinge 2.000 graus de calor, com os elementos sendo submetidos num forno incandescente para a variação dos elementos que iriam formar a nova escola dos seres. Quando eu falo nova escola dos seres, a primeira foi lá junto do Criador. Agora é essa a escola aqui. E do planeta não sai, ninguém sai até que Pai hoje sentiu. Por que nós falamos dessa maneira? Às vezes as pessoas falam com doçura, não vai ter chance, já está acabando as chances. Quando o Malaquias fala o grande dia do Senhor, Jesus falando no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21, ele diz: haverá uma tribulação tão grande como nunca aconteceu até agora, nem jamais haverá. E olha só, Jesus também tem um detalhe que ele diz, quando ele está em capítulo, as pessoas aí não lêem o Evangelho para ver essas coisas, só vê as milagres, assim, só o milagre dele, não existe milagre, gente, só existe um milagre, o que nós fizemos para mudar de comportamento, esse milagre, o resto não é, o milagre somos nós que somos capazes de fazer. Então o que acontece? Ele diz, ai de ti, Cafarnaum, se os milagres que eu fiz aqui fossem feitos em Sodoma e Gomorra, ela não seria destruída. Para entender o que seria as consequências, não é isso? Aí a gente vê tanta coisa aí, está reclamando. Isso é só preparação para nós. Vamos acordar para a realidade. Isso aí já vem trabalhado há muito tempo. Só que assim, o que aconteceu com João Batista? Quando ele estava livre, ele afirmou que Jesus era realmente o anunciado. Mas ele foi preso, por quê? Ele ficou criticando Herodes, porque estava com a mulher do irmão dele. E Herodes prendeu ele, e aí ele, insistindo na agressividade dele, o que faz? Ele preso, chamou os discípulos dele e disse: vocês vão matar ele? E pergunta se é ele mesmo que nós estamos esperando, ou vamos esperar por outro. Concorda que ele duvidou ali? Duvidou. O médico tem que ter cuidado com o que vê, com o que pronuncia, tem que ter certeza. Quando Jesus está pregando, imagina diante daquela multidão toda, pregando a lei de Deus, e aí João lá na prisão ainda vivo, ele ficou 10 meses preso. Ele disse: mas Senhor, imagina eu estou falando aqui, entra alguém que faz uma pergunta absurda, não é isso? Você fica meio sem jeito, não é isso? Por que você fez aquilo, né? Não é assim? Senhor, João manda perguntar, se eu sou mesmo que nós estamos esperando, vai vir outro. Ele não falou nada. Eles sentaram. Terminou o dia, Jesus chamou todos eles e disse: agora vocês voltam a João e digam: vocês viram e ouviram, os cegos enxergarem, os paralíticos ficarem curados, os doentes sararem, os mortos ressuscitarem, e o evangelho ser pregado. Diga isso a João, ele vai entender.
Não respondeu se era ou não era. Mas quando eles saíram, ele disse: vocês foram ver no deserto um caniço balançando ao vento ou um profeta? Em verdade vos digo, muito mais do que um profeta. Dos nascidos de mulher, João Batista é maior de todos, mas o menor do reino dos céus é maior que João. Ele ainda ressaltou a postura de João Batista. Mas ficou a dúvida se ele era ou não era. O que ele faz? Ele então quer. Agora, o evangelho não tinha sido escrito ainda. O que ele tem que fazer? Ele agora, se eu perdi o mais elevado, a colaboração dele, os outros todos era até menor, não sabia fazer nada, seja Simão Pedro, todos eles não tinham uma grande firmeza dele. O que ele faz? Ele vai para uma reunião somente com eles, que no sermão do monte, ele falou para milhares de pessoas ali. Agora ele queria só ele e os dois sozinhos, para ninguém intrometer. Porque como ele vai se meter, vai querer dar palpite, cada um tem um palpite diferente. Né? Tem que acabar com a força em cima dele. Não. A obra da criação não existe imposição nenhuma. Tem que ser espontânea. Senão não tem valor. Eu estou dizendo o seguinte, só para ter uma ideia para a gente comparar. Quando o espírito é rebelde, tem muitas coisas cobradas, nós não podemos obrigá-lo a se arrepender ou perdoar. É ele que tem que, senão não tem valor nenhum. Então tem que valorizar o arrependimento para poder. Ele também salva, porque se ele atingir alguém, esse alguém só pode. O que perdoa é o agredido, não é o agressor. O agressor ele tem que se arrepender dentro da lei. O agredido tem que perdoar. Aí uns dois não se perdoam, vai continuar na arena há muito tempo. Conciliar o mais depressa possível do adversário, enquanto estiver com ele a caminho. Isso é lei. Passarão sem até, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. São coisas que nós temos que parar para analisar o que ele falou para nós. Então o que acontece? Ele diz o seguinte: se João Batista me negou, que já estava agora morto, né, naquele momento, tanto é que quando ele vai falar lá ele faz no monte lá que ele conversa com Moisés e Elias, Moisés e Elias, mas na verdade era um só. É que as pessoas que foram escrever o Evangelho, quando falaram Moisés e Elias, não é um só não, aí é um princípio só que é a encarnação dos dois. Para Jesus falou para os discípulos, esse é o mesmo Elias e o Moisés, é a mesma pessoa. Que o Espírito é a personalidade nossa em trabalho. Que no homem natural não tem nada disso, só tem aqui conosco. Lá não existe nada disso. Então, assim, só para ter uma noção da diferença, alguém aqui lembra das vidas passadas? Não, né? Pois bem, na palavra filho próprio, quando a gente estuda ela, mas estuda aí, né? Aliás, quem diz é Bezerra. Estudando o Evangelho de Jesus com atenção, encontrarem solução para todos os nossos problemas mais angustiantes. E para o detalhe, ele disse: o filho mais novo, ele realmente passa por dificuldades, e depois ele, para sobreviver, vai dar comida para os porcos, não é assim? E lá, nem a comida dos porcos permitia que ele comesse. Então Jesus, quando ele então disse, Cainice disse: levantar-me-ei, irei então com meu pai. O serviçal do meu pai tem melhor vida do que eu. Ele tem pão em abundância, eu estou aqui passando fome. Como é que ele sabe disso? Ele está com 3 bilhões de anos fora de casa. Porque estava na minha memória. Ninguém perde memória não, gente. Até de lá a gente lembra. Ninguém perde. O que às vezes é bloqueada a memória para evitar as piores coisas que nós podemos fazer. Ninguém perde memória, seja em que nível for. Eu irei pedir, pai, pequei com o seu aqui, me chama, coloca na condição do seu servo, e ele volta e o pai recebe ele. Filho, pai, eu peguei, não. Ó, prepara o anel, meu filho, nascido, é o filho, é filho. Nós vimos na condição de filho de Deus, mas de respeitoso. Não perdemos a posição, mas somos nós que estamos conquistando a nossa volta. E esse é o trabalho de Jesus. Vamos nos fazer voltar, por isso que ele diz: eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daquele que me confirma, mas que eu ressuscite no último dia. É o trabalho dele, mas não pode nos obrigar a fazer. Forçado não tem valor nenhum, nem para ele, nem para nós. É difícil fazer. Tem que começar a trabalhar nisso aí dentro de nós, né? O que ele faz? Jesus, então, ele tinha que ter outro programa agora. Então ele chegou em Filipe Cesareia. Em Filipe Cesareia, ele perguntou aos discípulos o seguinte: quem diz os homens que eu sou?
Há uns dizem que você é Elias, Jeremias, um dos profetas, ou João Batista. Gente, João Batista estava vivo até agora há pouco. Só que Jesus, como médium, transmitia a mensagem de João Batista. Eles achavam que era João Batista, está ali no corpo. É que nem a gente que está aqui, imagine com a entidade chegar e que incorpora no médium, e ele diz o nome dele. Você acha que ele? Não, ele está ali falando através do corpo. É assim, nós que conhecemos a doutrina sabemos disso, mas outros que não sabem, não conhecem. Então tem que saber quem está falando e quem está comunicando. O intermediário que eu não. Ou ele tem a notícia, ou ele é o transmissor da notícia. Então o que acontece? Ele diz o seguinte, ele diz, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro diz, tu é o Cristo, filho de Deus, filho do Senhor. Ele diz, falasse a verdade, mas não contar isso para ninguém. Aí ele diz, eu irei a Jerusalém, serei perseguido pelos anciões, serei morto e ressuscitarei no terceiro dia. Ele procurou isso porque o evangelho tinha que ser, ele tinha que dar testemunho para que ele escrevesse o evangelho. Isso é o trabalho dele. A mensagem da cruz é isso daí. A mensagem da cruz. Então ele vai, quando ele fala isso, não, eu vou a Jerusalém, serei perseguido pelos nações, eles me maltratarão, eu serei morto e ressuscitarei no terceiro dia. Simão Pedro, chegando lá, achando que era amigo dele, ele disse, não, Senhor, Deus não permita que isso aconteça. Afasta de mim, você está pensando como outro, não como ser divino. Nós temos uma mania, se o superior fala, a gente acha que está errado, né? Se Jesus decidiu, quem é que vai dizer que está errado? Ou então ele não aceita a superioridade dele. E é assim que acontece com muitos de nós. Se não combina com o meu pensamento, aí que eu posso me meter, não é? Percebe detalhe? Dá palpite. Afasta de mim. Ele foi. O que ele fez? Quando chegou lá em Jerusalém para a ceia, eles vieram perguntar a ele, mestre, onde quer que prepare a tua ceia? Ele disse, vocês vão entrar na cidade, um homem com um cântaro de água sobre os ombros, aí deixa eu tomar minha água aqui para garganta. Com um cântaro sobre os ombros, virá ao encontro de vocês, segue ele. Na casa que ele entrar, vocês perguntam ao dono da casa o seguinte, o mestre manda perguntar, onde será preparada a ceia dele com seus discípulos? Ele então vai levar vocês num cenáculo todo mobiliado, ali será preparada a nossa ceia. Isso foi acontecendo tudo que Jesus falou. Jesus foi para lá para a reunião. No primeiro capítulo, que é o 13, a primeira lição que Jesus passou para nós foi o seguinte, ele sentou com os discípulos, colocou algumas cadeiras, trouxe uma bacia, colocou uma toalha no centro, mandou os discípulos sentarem e foi lavar os pés dos discípulos. Quando chegou na vez de Simão Pedro, não, senhor, eu não posso permitir isso. Sabe aquela que eu não sou muito pecador? Não, senhor, não posso permitir que lave meus pés. Por quê? Naquele tempo, naquela região, lavar o pé do Senhor era o mais humilde dos escravos. Ele não podia permitir, né? Não estou respeitando sua autoridade. Jesus está querendo mostrar humildade, ele está querendo se mostrar que é superior dele. Se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Lava-me todo, a cabeça, os pés e a mão. Aí terminou o banho, eles voltam e sentem, vocês viram o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, mestre, eu sou. Se eu vosso mestre não lavar meus pés, recomendo que faça a mesma coisa. Deu para entender que nós também estamos inseridos nisso hoje? E um detalhe, o nosso evangelho, que é esse que nós conhecemos, nós não temos uma Bíblia aqui, né? Nas casas da Bíblia tem. A Bíblia, sabe quando ela foi escrita? Em 1226 só. Não tinha escrito nada, porque ninguém tinha nada junto. O que aconteceu? Jesus fez a reunião com eles. No capítulo 14, ele diz, vou preparar-vos lugar. E se eu for, vocês irão também comigo, vocês sabem o caminho. O Tomé que estava falando dele diz, Senhor, não sabemos para onde vai, onde é o caminho? Eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Claro, o caminho que ele deu, não. Para nós também. E os discípulos não chegavam a isso também. O Filipe, aí voltando um pouquinho, às vezes queria que Jesus viesse conversar com a gente, entra no evangelho, você conversa com ele, você assiste a reunião dele lá, é só conversa, não pode se meter, não pode mudar, é aceitar o que ele está conversando. Filipe, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, tanto tempo estou convosco, não me conhece, quem me viu o Pai, eu e o Pai somos um, como diz, mostra-nos o Pai. Ele coloca isso, e nós vemos ele dessa forma, não vemos.
Ele está dizendo que representando o Pai aqui é Ele. Só isso, simples e humilde. É o responsável por nós. E por que ele é desconhecido? Porque nós não estudamos a linhagem dele. E o pior, antes de ele mergulhar no planeta, ele tomou uma precaução, Jesus. Preparou todo o plano, todos os discípulos preparados, e aí ele te mandou tirar 2 bilhões de espíritos trevosos daqui, e encerrar no plano espiritual, para não atrapalhar o Evangelho. Olha só, 2 bilhões de espíritos. Está lá no Apocalipse, a gente encontra isso quando ele diz assim, João Evangelista diz, eis que vi um anjo descendo dos céus, trazendo nas mãos a chave do abismo, na outra uma corrente. Ele aprisionar Satanás por 1000 anos. Depois de 1000 anos, Satanás será solto por pouco tempo. Qual é a ideia de Jesus? Pegar esses 2 bilhões e jogar em 4 cidades com 500 milhões de cada uma delas no plano espiritual, para não atrapalhar o crescimento do Evangelho aqui. Enquanto isso, os que estivessem aqui ouvindo Jesus, iria melhorar para receber os revoltados. Não aconteceu nada disso. Pior, os revoltados lá diziam, quando chegar lá embaixo, vamos acabar com tudo que a gente viu lá. E nós aqui, sem fazer nada. Aí tem Jesus. Jesus corre para ter o Evangelho e faz esse sermão do Senado. Vou colocar só um vizinho aqui que ele colocou lá, é o seguinte. Aqui, ó, aquele pedaço. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos amigos. Vós sois meus, isso aqui Jesus falando coisa do sermão do Senado. Estava terminando o sermão do Senado. Ele diz, vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. Eu sou seu amigo. Eu não posso mais chamar vocês de escravo, mas sim de amigo, porque tudo que eu aprendi com meu pai eu vos dei a conhecer. E vós sereis meus amigos se fizer o que eu peço. Olha só o que tem, só quer amizade nossa, não obediência, não, amizade. Não podemos esquecer que no sermão do Senado, no sermão do monte, ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas se não fizer a vontade de meu Pai que está no céu. E qual é a vontade do Pai? É que nós somos irmãos, gente. Nós só temos o Criador, o Pai e o Criador, irmãos, são todos irmãos nós somos. Não tem outra relação aí não, é só um e outro. Pega o 27 aí, o livro de Espírito Santo, só para confirmar. Na 27. A verdinha. A 27. Pode ler aí. Enquanto a gente coloca aqui. Eu gosto de ler, porque às vezes a pessoa. Eu não li, nunca vi isso aí. Não, então vamos ler. 27. Há então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. A Trindade Universal. Não é isso? Aí, acabou aí, não precisa nem mais nada. Porque aí você preenche muita informação e esqueceu do principal. Você tem que saber, nós temos que saber separar o que é mais importante. Na prova é assim. Na 124, só para ter uma ideia assim, como é que. Só ler a 124 para nós. Que é curtinha a questão. Todo mundo aqui já estudou o livro do Espírito ou não? Alguém já estudou o livro do Espírito? 124. Já estudou o livro do Espírito aqui, não já? Lê aí 124. É tão simples você pegou, mas tem uma profundidade imensa. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses 2 extremos. Não? É isso? Certamente. Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Olha só. Pois que há espírito que desde o princípio segue o caminho do bem absoluto. E há espírito que desde o princípio segue o caminho do mal absoluto. Deve haver uma quantidade intermediária. Não é isso? Está escrito aí. Por que eu não reproduzi? Porque tem que estar escrito. É só ler aqui. Aí eu não lembro o que ele falou. Está aí na 124. Aí isso aí é equação matemática. Todo mundo entendeu. Não entendeu? Não. Aí uma equação matemática. Nas provas, quando eu era aluno, eu me lembro no primário também, do 4º ano, quando você errava no cálculo, o professor te dava nota pelo raciocínio. Lembra disso? Se você raciocinar direito, não, se ele está sabendo, ele vai acertar na hora que ele conhece a tabuada. Percebeu?
assim conosco. Então aí olha só, aqueles que desde o princípio se comeram do bem absoluto, e aquele que desde o princípio se do mal absoluto, são dois opostos, não são isso? E a maioria está no intermediário. Então eu tenho que fazer uma equação, quem é intermediário se superou. Eu podia colocar um cálculo mais longo aqui, mas eu preciso usar o tempo. Também, vamos colocar 20% o bem absoluto, 20% o mal absoluto. Quanto dá isso? Na soma? Sobra quanto? 60, não é isso? Então 60% é o intermediário. Aí o que acontece? Quem vai sair de perto do Pai? Os 20% segue o caminho do mal absoluto. Somos nós. A maioria fica com o Criador, gente. O resto é que está mão do governador do planeta. Para ser reeducado. E ninguém volta enquanto não pagar o último ceitil. Somos divinos, imortais. Nós não ainda aceitamos isso. Nós não convivemos ainda com isso. São pequenas coisas que nós vamos ter que mudar dentro de nós. Que essa mudança em nós vai chegar lá no 10, tá? Não é. Olha só. Desde então começou Jesus. Isso aqui está no Evangelho de Mateus, hein? Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, então lhe diz: tenha Deus por compaixão de ti, Senhor, afasta de mim. Você está pensando como ser humano. Nós, quando gostamos de uma pessoa, acho que se ele falar isso aí, não vai lá não, que é isso que Deus me livre, não é assim? Se ele é superior, está acima de mim, eu tenho que respeitar a decisão dele. Perfeito? Então o que acontece? Então Jesus fez aí para escrever. Só que não estava escrito. O que ele faz? Ele sai dali, já é crucificado, já é preso. Na hora que ele saiu, ele já foi preso. Não tem mais como tocar com ele. Só que eles continuaram no sermão do Senado. E durante 40 dias, ele continuou mantendo reuniões com eles. Ele prometeu: vou voltar e começar a continuar a nossa reunião. Muita gente aí acha que depois da morte, da crucificação dele, ele foi primeiro encontrar com Madalena, não é isso? Não foi não. Quando ele foi crucificado, Maria de Nazaré foi descansar na casa de Maria de Cleófas, que estava ali perto era prima dela também, e ela estava refletindo sobre o que aconteceu com o filho dela. Então, quando ela está ali meditando, eles pensaram que ela estava dormindo, se retiraram para não acordá-la. E aí ela pegou no sono, daí a pouco ela vê passos andando no ambiente. Quem fala isso para nós é Bezerra Menezes, Veleiro da Luz. Ela abriu os olhos de Jesus todo iluminado. Ela se ajoelha e diz: mãe, minha mãe, rainha dos anjos, rainha dos céus, levanta-te, quero que conquista a humanidade para o trabalho do Pai. E aí Bezerra disse: depois que conversar com a mãe, ele foi até o sepulcro falar com Madalena. E quando Madalena veio falar com a humildade, ela disse: conta aí, meu filho, vê a humildade dessa mulher, dessa irmã nossa. A gente não conhece essa grandeza das pessoas. Se é um de nós, ele já está cantando na rua que ouviu, né? Eu também, não é assim? Não fiz nada. Não falou nada para mim. Então, só para ele ter uma noção de quem é que às vezes, o importante às vezes é guardar segredos e se exaltar, não é isso? Então, repare, nesse aspecto aí, vamos lá. 40 dias, ele continuou a reunião com eles. Quem narra isso aí agora é Lucas, nos Atos dos Apóstolos. Aí o que ele faz? Ele vai buscar Paulo de Tarso no deserto de Damasco, vai buscar Estevão, só que é o Gesiel, né? O Gesiel lá na cidade dele e traz para dentro da casa do caminho. E começa a trazer trabalhadores ali para trabalhar na obra. E o Lucas, o Paulo de Tarso, vai buscar Lucas mais tarde, 22 anos depois. Lucas começa a escrever o Evangelho partindo das memórias de Maria Santíssima. Que o Lucas foi fazer uma visita a João, e João na cruz disse: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. O João levou ela para morar com ele.
Quando ela estava lá, o Paulinho quis fazer uma visita. Ela contou, é só ela pegar o Evangelho, contou como foi o nascimento de Jesus, todinho. Ele ficou tão encantado que queria escrever partindo daquelas ideias, mas estava prisioneiro, não pôde fazer. Pegou Silas, aliás, o Lucas, e pediu, vamos reescrever o Evangelho, partindo das memórias da Maria de Nazaré. Ele começou a levantar todas as informações. 18 palavras que ele resgatou, os outros espíritos não tinham escrito. Veja um trabalho também que alguém que diz, nos trouxe também para a tarefa. Quando escreveram o Evangelho, reuniram em 1226 para escrever o Evangelho, só tinha os capítulos sem numeração. Uma sequência, vocês têm ideia, no Sermão do Cenáculo, quando ele, no 14, diz, levantamos, vamos daqui, vai do 13 até o 17, no Sermão do Cenáculo. No 14, diz, levantamos, vamos daqui, concorda que acabou? Não, quem organizou não percebeu isso. Aí vem o 17, aí o Jesus diz, ele está agradecendo ao Pai, diz, Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo, glorifica-me contigo, porque completei a obra que me desse para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Eles estão falando que antes do mundo. Então, quando ele fala que antes do mundo existisse, me dá uma referência quando nós estamos com ele. Ele está dizendo no Evangelho, a gente acreditou no mundo, menos dele. Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me desse para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. E no finalzinho do capítulo 17, ele torna a dizer assim, Pai, eu não rogo apenas por aquele que me desse, mas por aquele que por tua palavra não te creio em mim, pois que me amaste antes da fundação do mundo. E realmente, ele 2 vezes repete isso. Tu tem que começar a conhecer todo o trabalho de Jesus, colaborar com ele por nosso bem. O que vocês fizerem pelo pequenino, é quem estará fazendo. Nós às vezes não queremos nem saber do pequenino. O Senhor nos abençoe e sempre. Obrigado.